Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, nós vamos resolver aqui a questão de número 10 da nossa lista de exercícios, certo? É uma questão que trata da transmissão de calor por condução térmica, né? Nós vimos que existem três processos de condução de calor. Um deles a gente chama de condução, o outro de convecção e o outro de radiação, né? Cada um deles tem suas particularidades, suas características, mas todos eles estão envolvidos na troca de calor, na transferência de energia por diferença de temperatura, certo? E a condução e a transmissão de calor por condução térmica não é diferente. Bom, a condução térmica ela se caracteriza pelo mecanismo de transferência de energia por contato de um objeto que está a maior temperatura para aquele objeto que está a menor temperatura. Então, eu pego o que está a maior temperatura, coloco em contato com o objeto que está a menor temperatura, vai haver um fluxo de energia térmica de um para o outro, certo? E essa quantidade de energia por unidade de tempo eu dou o nome de fluxo de calor, tá? Então, nós já vimos que o fluxo ele é igual à quantidade de energia pela variação no tempo, ou seja, a quantidade de energia que passa numa determinada seção, por exemplo, dessa barra aqui, ó, se eu pego uma seção aqui da barra, a quantidade de energia que passa por unidade de tempo, eu vou chamar de fluxo de calor, fluxo de energia, tá? Bom, nós vimos que existe uma lei chamada Lei de Fourier que nos permite calcular a quantidade, o fluxo de calor atravessando um certo material, tá? Quando esse material ele entra em contato com meios de temperaturas diferentes, como nessa questão, né? Nós temos uma barra de aço em contato com um rio a 10 graus Celsius e um reservatório de etanol a 30 graus. Vai haver um fluxo de energia, certo? Do reservatório de etanol para o rio, por causa dessa diferença de temperatura entre eles. Esse fluxo, pessoal, nós vimos, ele é igual à condutividade térmica do material, no caso do aço, vezes a diferença de temperatura entre as suas extremidades, vezes a área de contato em cada uma dessas extremidades, dividido com o tamanho da barra de aço. Vou chamar de D. Tá? Com essa expressão aqui, que é chamada de Lei de Fourier, eu consigo calcular a quantidade de calor que passa por unidade de tempo. Bom, ele disse que na primeira barra que ele colocou, era uma barra, certo, que tinha uma base quadrada de 10 centímetros de lado. Então, a área dessa barra, a área dessa extremidade da barra, era 10 vezes 10, ou seja, 100 centímetros quadrados. Tá? Então, a área dela era essa. Qual era o tamanho da barra? Deixa eu chamar isso de A0, D0. Qual era o tamanho inicial da barra? O tamanho inicial da barra era 1 metro. 1 metro a 100 centímetros. Tá? Então, a área inicial dela, se a gente olhar para cá, ó, é essa área aqui, ó, dessa extremidade que está em contato com cada reservatório. D0 é o tamanho inicial da barra, tá? E ele diz que com essas características havia um fluxo de 10 watts, ou seja, 10 joules por segundo, né? Um fluxo de energia passando por cada seçãozinha transversal dessa barra de 10 joules por segundo. Tá? Esse era o fluxo inicial. Fizeram. Bom, beleza.
Só que o que ele quer, o que ele vai pedir é qual é o novo fluxo se eu substituir essa barra agora por uma barra, certo, de 3 metros de comprimento. Então, agora tem um D que é 3 metros, ou seja, 300 centímetros. Essa nova barra ela é cilíndrica, portanto, a área da base dela é uma área circular. Portanto, a área da base, a área dessa nova que está em contato com cada reservatório agora é πr ao quadrado, que é a área de um círculo, né, de uma circunferência. Então, é 3 vezes o raio ao quadrado, só que o raio é 10. Né? 10 vezes 10 é 100. Então, 3 vezes 100 é 300 centímetros quadrados. Tá? Porque é πr ao quadrado. A área agora é a área de uma circunferência. Tá? A área agora é a área de uma circunferência de raio igual a 10 centímetros. Tá? Então, a nova área é 300 centímetros. Só que observe que o fluxo de calor ele é diretamente proporcional à variação da temperatura, diretamente proporcional à área e inversamente proporcional ao tamanho, né, ao tamanho da barra. A barra, o tamanho dela, certo? Passou de 100 para 300, ou seja, houve um aumento de 3 vezes no tamanho da barra. Então, eu posso fazer a seguinte associação. Ó. O novo fluxo vai ser igual à área. A área inicial era 100. A área final é 300. Tá? 300. Então, houve um aumento aí da área de 3 vezes. Tá? De 3 vezes. Era 100, passou para 300. Era 100, ó, 100. Por que 100? Porque era 10 vezes 10, é uma base quadrada. Agora, por que é 300? Porque a nova área agora é uma base circular. Então, é 3 πr ao quadrado. 3 vezes 10 ao quadrado. 3 vezes 10 é 100. 3 vezes 100 é 300. Então, houve um aumento, a temperatura permaneceu a mesma. Então, o novo fluxo, ele é o quê? 3 vezes dividido. Por quê? Porque houve um aumento de 3 vezes na área. Ó, passou de 100 para 300. E no tamanho da barra. No tamanho da barra, ela era 100 centímetros, passou para 300 centímetros. Então, é 3 dividido com 3 vezes o fluxo anterior. 3 dividido com 3 é 1. Então, o novo fluxo é igual ao anterior. Certo? Então, se o tanque for afastado para 3 metros de distância e for usado uma barra de aço de forma cilíndrica cuja base tem 10 centímetros de raio, qual a quantidade de potência térmica transmitida por condução pela barra se o etanol chegar novamente a 30 graus Celsius? O mesmo. O fluxo agora continua sendo igual a 10 watts. Não mudou nada. Por quê? Porque se eu tripliquei a área e tripliquei o tamanho da barra, certo? E o fluxo é inversamente proporcional ao tamanho da barra e diretamente proporcional à área, eu tripliquei uma e tripliquei o outro. Então, ficou 3 dividido com 3. 3 dividido com 3 é 1. Então, o novo fluxo é igual a 1 vezes o fluxo antigo, ou seja, é igual ao fluxo que ela tinha anteriormente, tá, pessoal? Então, é isso.